Bom dia, muito bom dia. Mais um dia está nascendo e enquanto houver sol, estaremos aqui. Hoje viajamos até a tradição árabe, conhecida por seus provérbios diretos, porque de lá vem um provérbio que conduz a nossa reflexão de hoje. O cão late porque late, o dono pensa que é para ele. Vamos falar sobre isso enquanto houver sol. Este é o podcast Enquanto Houver Sol. Eu me chamo Daniel Corrêa, sou psicólogo para homens, terapeuta para casais e todas as semanas eu estou aqui sempre a partir de um provérbio das mais diferentes origens, falando sobre saúde mental, sobre a mente humana e espiritualidade. Para o nosso papo de hoje, um provérbio que parece bastante irônico, inclusive, mas que me ajuda a falar um pouquinho sobre a dificuldade de muitos nós de separar aquilo que é nosso daquilo que é do outro e principalmente daquilo que é nosso e daquilo que não é nosso. Antes de falar propriamente sobre o tema do episódio de hoje, quero fazer um convite rápido. Confira meu trabalho no meu Instagram, @DanielCorrêaPsi. Eu estou lá todos os dias da semana e lá a gente pode conversar um pouco mais sobre os conteúdos aqui do podcast. Assim como lá também você tem mais informações referentes aos meus atendimentos, tanto para homens quanto para casais. Dito isso, vamos então para o nosso episódio de hoje. O cão late porque late, o dono pensa que é para ele. Esse provérbio árabe revela algo essencial sobre a mente humana. Nem tudo o que acontece tem a ver com você. O cão late, esse é o fato. E conheço muitos homens que vivem exatamente assim, não reagindo ao que acontece de fato, mas ao que eles acham que aquilo significa. E a partir disso a mente interpreta tudo aquilo que a gente não consegue verificar através da realidade, a fantasia busca completar de alguma forma. E aí a partir disso um silêncio vira uma rejeição, de repente um atraso de uma outra pessoa a partir de um compromisso traz uma sensação de descaso, uma crítica a uma ideia, a uma opinião acaba se tornando um ataque pessoal. E pouco a pouco o homem deixa de viver os fatos, o que de fato aconteceu, para viver as histórias que ele cria sobre elas. A mente não é quem você é, ela é a narradora da sua vida. E por isso é bom entender que nem sempre ela te conta a verdade. E aí você pode me perguntar, da onde vem isso? Qual que é a origem disso? E se a gente caminhar o início da vida de todos nós, nos lembramos que fomos bebês, que fomos crianças. A partir da visão de mundo de um bebê, ele acredita que tudo é ele. Não existe uma separação bem definida entre o que é ele, o que é a mãe, o que é o mundo. E isso vai acontecendo com o passar do tempo, que é aquele momento em que outras pessoas começam a aparecer e o bebê começa a reconhecer outras coisas, outras pessoas. E isso é algo que está registrado na nossa matriz como seres humanos. Todos nós temos como origem a fantasia de que nós somos tudo e nós somos uma coisa só. Na medida em que a gente cresce e a gente vai se separando disso, a gente vai aumentando a nossa compreensão. Mas quando a gente olha para situações como essa que o nosso provérbio de hoje nos traz, a gente consegue entender também que grande parte aí do sofrimento de muitas pessoas nem sempre nasce dos acontecimentos, mas da leitura automática que a mente faz deles. O problema, como o provérbio diz, não está no latido do cão ou no canto do galo, para quem me acompanha mais tempo. O problema é acreditar sem questionar que o latido é sobre você e só sobre você. A nossa mente humana é bastante criativa nesse momento, porque ela cria histórias a partir do que acontece. Isso foi uma indireta. Olha, eles fizeram isso de propósito comigo, tenho certeza. Ninguém me respeita. Olha eu aqui falhando de novo.
Todas essas interpretações que, quando repetidas diversas e diversas vezes, acabam se tornando aí hábitos mentais. A mente vai aprendendo que é dessa forma que ela deve funcionar. E quando isso vai acontecendo, aos poucos esses hábitos mentais vão se misturando com a nossa identidade como pessoas. Assim nasce a ansiedade constante muitas vezes, ou aquela autossabotagem, que é aquele clássico da pessoa que está sempre criando novos projetos, novos planos, mas que nunca conclui nenhum deles. Assim nasce também muitas vezes o peso desnecessário que muitas pessoas carregam sobre si mesmas. Claro, tudo isso não é feito na maldade, o cérebro também não tem a maldade de nos afetar, mas ele está buscando de alguma forma compreender a realidade e se adaptar a ela. Isso não significa que o mundo nos ataca o tempo todo, mas a nossa mente personaliza tudo através do nosso olhar e a partir dos filtros que ela vai criando para ela mesma. E por trás desse provérbio, então, a gente consegue entender uma sabedoria muito interessante. O que esse provérbio quer nos ensinar não é a nos calar, mas a aprender a discernir o que é e o que não é. Disciplina mental, então, não é um controle rígido. Muitos homens acabam tendo essa compreensão em relação à mente, mas não se trata disso. Disciplina mental significa você aprender a se perguntar em muitas situações como essa. Será que isso é um fato? Será que de fato é isso que aconteceu? Ou é uma interpretação minha? A gente está falando do real ou da fantasia? Olhando ali pelos olhos da psicanálise, né? Ou então, será que isso foi dito? Será que eu ouvi realmente isso mesmo? Ou será que eu completei de sentido uma frase que eu ouvi pela metade? Ou então, isso realmente tem a ver comigo? É muito importante poder se fazer questões como essa. À medida em que a pessoa vai entendendo tudo isso, ela entende, por consequência, que nem tudo é pessoal, que ela não precisa reagir a tudo, assim como nem toda história que a mente dela cria merece crédito, tem 100% de certeza. É importante poder se questionar porque entre o latido e a reação, olhando para o nosso provérbio de hoje, existe um espaço, e nesse espaço nasce a liberdade. E então, quando o homem aprende a diferenciar o que acontece do que ele pensa que acontece, algo muda profundamente. Ele começa a reagir menos de forma impulsiva, ele começa a se ofender menos, a se escutar mais, a levar menos as coisas para o lado pessoal, digamos assim. A mente humana, assim, deixa de ser um tribunal interno em que o homem é réu e juiz ao mesmo tempo e passa a ser uma ferramenta de leitura da realidade. Porque pensar é necessário, mas interpretar tudo como algo pessoal, sem dúvida, é um fardo desnecessário. Para encerrar, então, esse provérbio árabe nos deixa uma pergunta simples e poderosa. Será que o latido é mesmo para você? Ou será apenas a sua mente tentando dar sentido a tudo? Nem toda crítica é ataque, nem todo latido é um aviso. A mente é valiosa, mas quando ela interpreta sem consciência, cria sofrimento onde não havia ameaça. Eu me chamo Daniel Correia, esse foi mais um episódio do podcast Enquanto Houver Sol. Esse podcast aqui está em diversas plataformas, como eu disse no início, você pode acompanhar meu trabalho através do Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero por você na próxima segunda-feira, os episódios anteriores também estão disponíveis aqui para você. Um forte abraço e até breve.